és fiel, Jesus. Glorificado, exaltado é o teu nome nessa noite, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nessa noite. A nossa alma anseia estar na Tua casa, Senhor, e não tem ambiente melhor do que esse para nós, Senhor, Pai. Minha alma anseia Teus braços, meus olhos desejam os Teus olhos, o que eu mais quero é Te tocar. Espero por Tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra Te encontrar. Sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença, eu preciso tanto Te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de Ti. Sacia-me, Senhor, sacia-me. Minha alma anseia Teus braços, meus olhos desejam os Teus olhos, o que eu mais quero é Te tocar. Espero por Tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra Te encontrar. Sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença, eu preciso tanto Te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar
mim, pois tenho fome do teu amor. Eu tenho sede de ti, Senhor. Sacia-me, pois tenho sede de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós anseiamos estar aqui, Senhor. Queremos mais de ti, papai. Abraça a tua noiva nessa noite, Senhor. Tu está na casa, Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Olha aí, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de maravilha. Soberano e eterno. Aleluia. Amém. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 2. Glória a Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Amém? Sente glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Eu confesso, pastor, que eu preparei outra mensagem, mas eu gosto assim, porque quem manda na igreja, irmãos, é Jesus. Eu orei, varão, pela palavra. Senhor, me dá uma palavra, está chegando o dia, eu não tenho palavra. Se o Senhor não me der, eu não prego não. Às vezes a gente tem os nossos mistérios com Deus e eu falo que eu sou meio maluco. Aleluia. Eu sou meio maluco. E não é colocar Deus na parede, irmão. É porque nós sabemos quem servimos. Aleluia. Deus, ele é tão bom que a gente nunca é pego de surpresa. Aí você fala, mas eu não esperava por isso. Mas ele avisa antes. Às vezes nós estamos desapercebidos, mas ele falou. Aleluia. Sabe o que é lindo, pastor? A missionária veio aqui e falou: vigiai. Foi o que o pastor pregou semana passada. Glória a Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o tema da campanha que nós estamos no ministério. O pastor foi ministrar lá. Deu lugar. Aleluia. Deu lugar. Eu baixei a campanha. Não tem como entrar na presença do Senhor. Sabe por quê, Bruno? Porque quando eu era do mundo, que eu ia pro show, eu estava no lugar a noite inteira, chegava sem voz e não estava preocupado com nada. Aí na casa do Senhor, meu irmão, você está preocupado com alguma coisa? Deixa sua preocupação lá fora. Mas vou te contar um segredo. Quando o culto acabar, não pega ela não. Vai em paz para a tua casa. Glória a Deus. Porque a palavra nos garante que tudo que você deposita no altar, Aleluia. tu tem um retorno, irmão. Tu coloca a preocupação e sai em paz. Tu coloca a tristeza e sai alegre. Tu coloca a ferida e sai curado. Mas eu
Irmãos, Eliseu é o homem que tem uma unção dobrada do seu professor, do seu líder, do seu espelho. E sabe o que é lindo, cantora? Quem desejou foi ele, ninguém profetizou. Aleluia. Às vezes, irmão, a gente fica esperando alguém vir e profetiza. Ao invés de você ficar esperando alguém profetizar, tome uma atitude você. Aleluia. Sabe por quê? Elias olha para Eliseu e diz assim: ó, meu tempo está findando, vou partir. Vou falar assim para tu entender. Vou partir. Então, se tiver que pedir alguma coisa, peça agora enquanto dá tempo, viu? Peça agora enquanto dá tempo, porque depois que eu partir, acabou. Ele podia pedir tanta coisa, irmão, tanta coisa, mas ele falou assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está na tua vida. Ó, aí Elias para Eliseu: ó, dura coisa me pediste. Aleluia. Quer porção dobrada, irmão? Aprende a chorar, porque vai doer. Não estou falando isso para te desanimar, não, irmão, porque a única coisa que cai do céu não é chuva, granizo e raio quando Deus quer. Aleluia. Quer alguma coisa para a tua vida, irmão? Vá para o campo de batalha, aprenda a guerrear. Olha aí, aleluia. Glória a Deus. Dura coisa me pediste. Pois bem, se me vires subir, então o que tu me pediste tu vai receber. Mas se não me vir subir, vai pro joelho. O que é mais fácil, irmão? Ver o varão subir ou ir pro joelho orar? É mais fácil orar, né, missionário? É mais fácil dobrar o joelho naquela poltrona ali, ó. Aleluia. Até ficar sem força. Minha parte eu fiz. Glória a Deus. Agora ver o varão subir é difícil. Sabe por quê? Ninguém sabe o dia. Então se não ficar de prontidão, irmão, vai ficar para trás. Glória a Deus. Eu tinha um pastor, irmão, que ele marcava um compromisso com você. 7 horas eu tô saindo da igreja. 7 horas eu não estou mais lá. Chega 7 horas ver se você acha ele. Aleluia. Quem não chegou antes das 7 perdeu a carruagem, irmão. 7 horas não tem mais ninguém na porta da igreja. Glória a Deus. Mas como eu falei, eu sou meio maluco. Eu perdi o emprego. Eu trabalhava no antigo pensão que agora é Caverna do Drácula, Gold. Caverna do Drácula. Antigamente tinha luz, agora é só escuridão naquele lugar. Você não chega mais nada. Mais nada você chega lá. Aí tá. Trabalhava ali, aí perdi o emprego. Morando de aluguel e aquela abençoada de grávida. Só que ela foi pro monte chorar. Subiu ela. Eu vou ser Bianca que subiu. Ela é Bianca. Subiram para adorar o Senhor no monte. Quando chegou lá em cima, ela começou a clamar ao Senhor. Quando ela estava para descer, Deus levantou o pastor Fabiano, apontou para ela e disse assim: estou mudando o teu endereço. Se prepare porque não demora. Vou mudar o ambiente, porque quero trabalhar. Faça as malas. Glória a Deus. Ela falou: irmão, pergunte para ela quando você quiser. Ela chegou do monte, ela contou para mim. Eu falei: mas nós vamos ficar no Salmo 40. Esperei com paciência. Se pular para 70, pega a prova. Porque nós temos algo de querer tudo para ontem. Se o senhor quisesse fazer para ontem, irmão, ele fazia assim, ó. Mas já que ele não fez, fique no Salmo 40. Porque Deus não faz nada com aquele que está despreparado.
Ele prepara tudo e depois ele age. Aí ele criou uma situação. Ela veio falar comigo, eu falei, não vem me perturbar não. Mas está em oração, Jesus está fazendo o tempo dele. Eu fechei a boca, chegou um varão na porta de casa. Ô varão, eu tenho uma casa para alugar no Recreio. Eu falei, é minha. Eu não pensei duas vezes. E nós fomos para lá, irmão. Aleluia. Desempregado. Mas Jesus prepara, né? Aleluia. Se tu tem fé, irmão, fica comigo mais um pouquinho. Glória a Deus. E eu fui. Mudei pro Recreio desempregado. Não sabia nem quando ia cair o dinheiro da opção na conta. Porque eu não tinha contato com ninguém. De lá, depois que eu saí de lá. Fizemos a mudança. Passou um mês, Deus providenciou o dinheiro do aluguel. Porque eu não tinha. Ia arrancar de onde? Mas Deus me viu. O dinheiro do aluguel. E pagamos o aluguel. Graças a Deus. Ela foi na tarde da bênção, eu vindo da minha mãe, vi com o currículo. Aí fui buscar ela lá, fiquei na porta. Não era a tarde da bênção, era a culto das mulheres. Eu fiquei na porta esperando terminar. Sentei, me deram a cadeira, eu sentei. Aí Deus usou uma missionária, na época eu era presbítero. Presbítero, me traga o teu currículo. Eu falei, tá aqui. Nossa, você é rápido, né? Tá aqui. Aleluia. Na outra semana eu comecei a trabalhar. Glória a Deus. Aí ela arrumou pra mim, pra trabalhar lá na cidade de Jardim, auxiliar de limpeza. Eu não tenho vergonha nenhuma, irmã, que eu falei que eu lavei banheiro, porque eu lavei banheiro. Glória a Deus. Sabe qual é difícil de você lidar com o público? É você estar fazendo e o circunciso usando. Irmão, eu não tenho paciência. Mas Jesus me colocou lá para me dar paciência. Sabe o que é você? Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Cada um seu mistério. Tinha acabado de lavar, irmão. Limpo. Cheirando a cloro. Que sem máscara tu passava mal. Tanto que todo que eu coloquei naquele banheiro. Bem no lugar, essa não palavra não, irmão. Eu falo pra minha esposa, quando eu vou fazer faxina, vaza. Porque eu tenho o meu jeito e você tem o seu. Se tu ficar aqui, tu vai passar mal. Aleluia. Aí eu tô terminando lá de secar o abençoado lá, veio esse circunciso. Oh, meu pai. Cheio de barro. Sei da onde surgiu aquele satanás. E tudo que eu limpei, irmão, ele surgiu. Eu fiquei olhando assim. É, pai, achei minha cruz. Mas o Senhor disse, suporta. Aleluia. Misericórdia. Amém. Só que minha encarregada missionária era macumbeira. E o que mais tinha naquele lugar era crente desviado. E o ambiente para mim ficou pesado. A ponto de eu passar mal. Mas sabe o que é interessante, mano? Eu mais orava do que trabalhava. E eu não falo de orar por passar mal. É porque a cada 5 minutos, ô presbítero, lá comigo. Eu falei, misericórdia, quem me apresentou aqui nesse lugar? Porque em momento algum eu não falei que eu era presbítero. Eu não falei que eu era crente. Eu não me apresentei para ninguém. Ninguém me conhecia. Mas todo mundo que chegava para mim falava assim, presbítero, olha pela minha vida, que negócio sai estreito. Eu falei, trazendo para tu, quem tem que orar sou eu. Aleluia. Amém. É para orar? Orar dá lugar. Minha encarregada passava assim, tá orando? Tô indo. Ela ia embora e eu ficava orando. Eu falava, Jesus, eu não vou durar aqui não. Eu não consigo trabalhar, eu só oro. Amém. Passou 3 vezes, passei da experiência. Aleluia. O Senhor sabe o que faz. Só que foi chegando o Dia das Mães, eles inventaram de fazer uma festa lá, né? Um almoço. E
E caiu no domingo, irmão. Foi bem quando estourou a pandemia. Aí tá. E eu já estava passando mal de uns dias. Porque minha encarregada colocou o mais novo para me treinar. E ele grudou em mim, Bruno, igual um carrapato. Mas eu não falo grudar em mim igual um carrapato para me ensinar a trabalhar. É porque eu pregava a palavra e ele ficava ouvindo. E a palavra vai dizer que onde Moisés vai, Josué está junto dele. Glória a Deus. Poucas as vezes Moisés convida Josué para alguma coisa. Josué não começa o ministério de Moisés, ele entra no meio do ministério de Moisés. Mas quando não tem Moisés, Deus levanta Josué. E ele grudou em mim, irmão. E Deus começou a falar: pregue. Eu falei: amém, vou dar lugar, irmão. Agora não tenho a vontade. Deus está mandando. Aí eu comecei a pregar para ele, trabalhando, comecei a pregar para ele. E a mãe dele era dona de um centro de macumba, líder da outra equipe, da mesma empresa, mas de outro setor. E na equipe que nós trabalhava, tinha uma mulher que gostava dele. E ela era casada, irmão. Falei: sangue de Cristo tem poder. O menino tem 18 anos e está na Copa do Leão. E eu percebi, pastor. E ela também. Ela viu que eu entendi a situação. Tem coisas, irmão, que você não precisa falar. Se você tiver discernimento, tu enxerga o que está acontecendo. Aleluia! Sabe o que é lindo? Neemias, eu já vou entrar nisso aqui. Neemias está no palácio. É escravo, mas serve a mesa do rei. Aleluia! E a Bíblia diz que um dia uma notícia triste chega dos seus irmãos a ele: Israel está destruída e os muros foram queimados a fogo. E o povo está numa miséria terrível que você não tem ideia daqueles que ficaram naquele lugar. A Bíblia diz, vaso, que por alguns dias Neemias lamenta e chora ao Senhor. Mas a vida, irmão, não é de ficar se lamentando e chorando por muito tempo, não. Alguns dias. Mas chega um dia na vida de Neemias que ele sacode a poeira daquela tristeza que veio. E ele toma um posicionamento sem Deus falar nada. Pai, senta aqui. Vamos para uma conversa, porque eu preciso dialogar com o Senhor. Aleluia! Verdadeiramente pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. Por isso tudo isso sobreveio na terra de papai. Mas lembra do concerto que fizeste com teu servo Moisés, porque tu disse que o povo ia se espalhar, mas ia chegar um tempo que o Senhor ia juntar, e nunca mais se dividiriam em dois reinos, e nós teremos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Glória a Deus! Mas nos perdoa antes de fazer qualquer coisa. Glória a Deus! E ele entra para servir o rei, pastor. Só que o rei conhece Neemias. E aquele dia ele entra. Sabe aquele dia que você não tá legal, não tá muito afim, mas é sua obrigação, você tem que falar. Aleluia! Ele foi assim, irmão. E a primeira coisa que o rei olha de Neemias é o seu semblante caído. Sabe por quê? Porque quem é alegre, irmão, oh glória, Aleluia! Glória a Deus! quem tem alegria de servir ao Senhor, mesmo sendo escravo, quando ele não está bem, você vê de longe. Aleluia! E o rei viu, você não está bem não. Aleluia. Glória a Deus! Ele diz: como poderia estar bem o meu semblante, sendo que Judá está destruída? Os muros de Jerusalém foram queimados a fogo.
E o povo está na miséria. E eu estou aqui servindo o Senhor numa mesa que tem pão, tem comida, eu tenho um quarto, eu tenho uma cama, eu tenho um travesseiro, e eles não têm nada. Como é que eu ia estar feliz? Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Se importar com o próximo. Aleluia. Ah, se eu pudesse estar lá. Glória a Deus. Ah, se eu pudesse chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Aí o rei olha para Neemias e diz: e o que eu posso fazer para te ajudar? Ah, já que o senhor perguntou, eu vou dar lugar. Aleluia. Permita que eu vá reconstruir os muros que estão caídos. Neemias, quanto tempo vai durar a tua estadia lá e quando é que você volta? Aleluia. Ele dá um tempo para o rei, mas ele diz: eu quero mais uma coisa. Eu quero cartas para que liberem o caminho. E eu quero que você me dê cartas para entregar para Asaf, para que ele me entregue madeira, porque eu não posso chegar lá de mão vazia. Aleluia. Ele vai, irmãos. Maravilhoso é o teu nome. Chegando lá, a Bíblia diz que ele vai observar a tragédia, o caos que se encontra. Porque antes de fazer qualquer coisa, você tem que observar, conhecer o terreno, conhecer o ambiente, para depois se movimentar. Glória a Deus. Não adianta querer se movimentar em terra estranha que você não conhece, que não vai dar certo. Então vai mapear o terreno primeiro. Aleluia. E ele foi. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz, Bruno, que de madrugada ele pega um cavalo e sai pelas ruas da cidade. Só que chega um tempo que o cavalo não entra. Será que tinha entulho? Será que tinha pedras quebradas? Aleluia. Difícil acesso, que nem um cavalo consegue passar. A Bíblia diz que ele desce do cavalo e vai a pé. Se o cavalo não passa, mas eu passo. Aleluia. E quando ele foi, passando pelos rios, passando pelas portas, o Senhor revela o mistério da reconstrução a ele. Mas é quando ele está sozinho. Aleluia. Glória a Deus. É quando ele está sozinho que o Senhor manifesta o que precisa ser feito naquele lugar. Aleluia. E Neemias agora tem uma dura missão de convencer o povo a trabalhar. Aleluia. Oh, meu pastor, Glória a Deus. eles vieram aqui, quebraram tudo, levaram tudo, mataram muita gente, queimaram tudo, e você quer que eu trabalhe? Aleluia. Irmão, Deus. tem uma palavra na Bíblia que me assusta quando ela é falada, sabe qual é? Honra. Você fala: pastor, você é doido. Eu falei: sou. Porque para ser honrado, irmão, tem que ser amassado, tem que chorar. Só que tem dia que nós não estamos dispostos a passar por isso. A missionária falou da prova do ônibus, né? Irmão, já imaginou se Jesus não fala com ela? Se fosse eu, me sei. Glória a Deus. O Senhor conhece eu e você, irmão. Pastor, é culto de louvor. Você me vem com a palavra dessa, eu não estou culpando, não, irmão. Quem manda é Jesus. Aleluia. Ele não me deu tempo. Ele falou culto de louvor. Foi o que eu vi ali. Eu fui orar. Amém. Eu procurei, irmão, uma palavra mais leve. Mas a Bíblia diz que o pregador tem que pregar os espíritos também, não é só as rosas não. A rosa é linda, mas se não pregar o espinho, ninguém fica de pé.
É, pastor. É, sabe por quê? Porque o espinho serve para lembrar da onde ele nos tirou e o que ele fez para chegarmos até aqui. Se ele tirar o espinho, irmão, esquentou um pouquinho, nós estamos na praia. A lua pousada, ó, perna pra quem quer. Esfriou na lareira, compra pizza, pipoca, Netflix, quer saber adorar? Quero nada. É por isso que muitos ficam na prova. Porque quando precisa trabalhar com o Senhor, não quer. Mas pedir sabe. Aí se o Senhor não fizer, missionária, não vou fazer mais porque eu pedi e não me deu. Irmão, Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Não. Ah, tá bom. Aleluia. Tá. Se minha filha fizer o que não deve, eu acerto ela pediu, eu não dou o que ela quer porque não está merecendo. Você acha que Deus, se nós errar, Ele vai dar uma... Irmão, a primeira coisa que Ele vai dar é um puxão de orelha. Se converte, crente. Aleluia. E para nós é mais pesado o cachado. É mais estreito. Porque somos referência para alguém. Você sabia que tem alguém de pé porque se espelha em você? Não no seu ser humano. Porque o homem é falho. Mas a unção depositada sobre a minha e a tua vida, essa não falha. Aleluia. Essa não falha. Glória seja Deus. Glória a Deus. Sabe aquele brilho que você carrega? Traz alegria para a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Como incomoda a vida de outros também, porque nem tudo é perfeito. Aleluia. Eu vou falar, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu já congreguei num lugar e quando eu louvava, a igreja fazia isso aqui. E quando eu estivesse louvando, se incomodava com a gravata, porque tinha um detalhe diferente da do irmão. A cor é a mesma, tem um detalhezinho. Não gostei não, o seu tem um detalhe diferente, não tá igual do irmão. O negócio era só por isso, era só tempo. Não sei se você passou por isso, eu passei. Às vezes nós achamos pessoas mais crentes lá fora do que do lado dele. Eu passei em lugares assim. Tipo, pessoas que estavam do lado de fora eram mais crentes do que aqueles que estavam do lado dele. Eu falava, até mesmo isso aqui não. Acho que quem estava aqui na onde eu congregava, quem estava dentro, estava no mundo. Porque eu não entendo, irmão, como é que a pessoa consegue vir aqui louvar o Senhor e quando chega lá fora está se requebrando. Eu já vi, irmão, onde eu congregava isso acontecia e não era pouco não, era muito. E eu sou bocudo, irmão. Eu fico calado, mas se mexer... Sabe aquele tipo de pessoa que não é exemplo para ninguém, mas quer te corrigir porque não gostou de uma coisa de você? Ah, irmão, não arruma nada aqui, nada. Aleluia. Aí vinha, você não pode ser assim, você não pode ser... É? Bom, louva aqui o Deus impossível, depois vai cantar o funk lá como você estava ontem. Fica à vontade, irmão. Aleluia. Por isso, vamos ver quem só fica. É escolha, irmão. Não tem como adorar dois deuses. Aleluia. Porque um tem ciúmes do outro. Ou eu adoro a Baal, ou eu adoro a Deus. Glória seja Deus. Agora que Deus não se... Aleluia. Ele dividido não subsiste. Um dia eu sou terra e outro dia eu sou inferno. Que isso? Eu vivi isso, irmão. Aleluia. De pessoas assim. Aí ela tá cara de pau de lá pra você falar assim, você não vai crescer, não. Sabe aquilo que falaram de você? Não vai acontecer, não. Esquece, tem como não, olha pra você. Olha pra você. Você? Ah, meu irmão. Quem fez a promessa foi quem? Foi o homem ou foi Deus? Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Onde eles estão hoje, irmãos? Aonde aquele que te apontou está hoje? Aonde que aquele que te acusou está hoje, irmão? Aonde que aquele que te afrontou está hoje, irmão? E olha onde você chegou. Glória a Deus. Olha onde você está. Glória a Deus.
louvado? Louvado seja Deus. O céu é logo ali. Aleluia. Aí Eliseu, recebe a porção dobrada. Ele volta com a capa de Elias. E tem uns homens do outro lado do Jordão esperando. Ele abre o Jordão. Ele passa pelo Jordão. O Jordão fecha pela segunda vez. Ele diz: cadê Elias? Já foi. Só sobrou a capa. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus. Aleluia. Não, mas nós vamos procurar ele. Fica à vontade. Fique 15 dias procurando, você vai achar nada. Vai ver lá. Não acreditando, eles foram procurar. Eliseu voltou para a pousada. Aleluia. Agora ele vai começar a fazer a obra. A palavra aqui que nós lemos vai dizer que o esposo dessa mulher servia a Eliseu. O admirava e o respeitava. Mas a Bíblia diz, mas que ele morreu. E os credores vieram para levar os seus 2 filhos como pagamento de uma dívida deixada pelo seu esposo. Bem sabemos que naquele tempo a mulher em si não tinha voz, não podia trabalhar, não tinha direito a nada. Só quem poderia fazer era o homem. E isso é um fato nos tempos antigos. Só que quando o credor vem buscar, essa mulher ela vai ter uma atitude que muitos não teriam. Porque a primeira coisa a ser feita quando alguém vem abraçar o seu filho é o quê? Você vai dar na frente, não vai? Quer pegar meu filho? Vai ter que passar por cima de mim primeiro. A mãe, irmão, enfrenta até a polícia. O pai não entra na frente da polícia, mas a mãe entra. Aleluia. Sabe por quê? Porque o pai é mais duro. É filho? É filho. Mas se errou, ele tem que pagar pelos erros dele. A mãe tem um coração mais mole. Então se ela vê alguma injustiça, independente de quem seja, irmão, ela não tem medo de entrar na frente de quem for para tomar um tiro pelo filho dela. Ela entra. Aleluia. Mas isso é bíblico. Porque a Bíblia vai dizer que o homem ele morre pela mulher. E a mulher morre pelo filho. A mulher não morre pelo marido. Mas pelo filho não morre. Aleluia. O pai ele pode não morrer pelo filho, mas pela mulher ele morre. Mas é bíblico, irmão. Cada um tem a sua função. Glória a Deus. Entende? É julgo desigual? Não. Não é. Mas são medidas diferentes. Aleluia. Glória a Deus. E ele está morto. E ela vai tomar uma atitude de ir atrás do profeta. Irmão, ela podia ter pedido ajuda para tanta gente. Mas varão, ela foi no profeta. Aleluia. Glória a Deus. Porque o profeta é a representatividade de Deus Aleluia. na terra. Então ela fez o que está no Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. E ela vai dizer: olha, os credores vieram para levar meu filho para pagar uma dívida, e eu não sei o que fazer, mas o meu marido ele era teu servo fiel. Aleluia. Mas ele morreu. E eu não tenho saída para esse problema. Olha, o que eu posso fazer por ti, mulher? Declara-me agora. O que é que tu tens em casa? Glória a Deus. E a resposta dela é: a tua serva não tem nada. Porque na hora do problema ninguém lembra do que tem. Na hora da dificuldade dá um branco. Você tem hora que a gente até sabe solucionar, mas a gente fica tão preocupado que dá um branco sem lembra de nada. Aleluia. Mas de repente, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus não precisa de multidão para operar.
Deus precisa de pessoas com coração contrito e quebrantado, disposto a ouvir e praticar o que Ele está mandando fazer. Será que nós estamos ouvindo e praticando? Ou nós estamos ouvindo e dormindo com aquilo? Aleluia! Tem uma botija de azeite. Amém. O que eu faço? Vai fazer o seguinte: Glória a tu Deus! volta para tua casa, peça vasilhas emprestadas para todos os teus vizinhos, e não pode ser pouco. Depois entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e derrama o azeite que tu tem nas vasilhas. Irmão, aqui eu já podia questionar: para que tanta vasilha se o que eu tenho em casa não dá para encher? Aleluia! Glória a Deus! Já imaginou? Ó, misericórdia, quase caiu. Tem muito aqui? Você acha que se nós vamos pegar isso aqui agora, sair aí fora e orar por todo esse quarteirão, quando voltar, pastor, vai ter olho aqui? Era o que ela tinha, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, tem vasilha de todos os tamanhos: pequena, média, grande, exagerada. Glória a Deus! Já viu as vasilhas de salada? De salada? Misericórdia, um negócio fundo. Imagina ela enchendo só vasilha de salada, um pouquinho de azeite. Aleluia! Glória a Deus. Aos nossos olhos dá para encher? Mas Lucas 1,37 vai dizer que porque para Deus nada é impossível. Aleluia! E ela fez, varão, o que o profeta mandou. Glória a Pegou Deus! vasilhas emprestadas, fechou a porta sobre ela e os filhos. Traz a vasilha. Glória a Deus! A primeira já foi, traga mais uma. E foi enchendo. Foi enchendo. Foi Aleluia! enchendo. Quanto mais enche, mais azeite tem. Quanto mais enche, mais azeite tem. Quanto mais enche, mais azeite desce. Quanto mais enche, mais azeite transporta. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui, irmãos. Você está entendendo? Às vezes a gente só tem um pouquinho. Não dá para nada, irmão. Mas é nesse pouquinho que Ele vai fazer o milagre. Irmão, eu acabei de voltar de férias. Aleluia. E de férias o Senhor me deu o tema da campanha Jesus do Getsemane, que foi onde o pastor foi pregar lá. Pregou no segundo dia. Só que quando ele foi pregar, eu quero que você entenda isso aqui. Eu já estava em oração. E não era por causa dele, não. Era por causa da situação que nem ele sabia que estava acontecendo. Porque quando eu voltei de férias, eu não tive pagamento. E quando eu desviei lá atrás, eu me envolvi com uma mulher que não era para me envolver. Deus avisou: não quero que você se envolva. Mas eu disse: eu estou quebrado, eu vou assim mesmo. Eu já estava fora da igreja. E nesse relacionamento eu tive uma filha com ela. Hoje ela tem 11 anos, essa família. Então eu pago pensão. E eu não recebi o dinheiro.
Então eu não paguei a pensão, eu não paguei as contas, eu não paguei o aluguel, então estava tudo atrasado. E tinha 3 contas de luz atrasada, com 3 cortes, irmão. E tinha 3 contas atrasadas. Só que na semana que ele foi pregar, ele pregou na quarta. Na segunda-feira, antes dele pregar, pregou um pastor lá, ele pregou profetiza. Aleluia. E quando ele falou profetiza, Deus falou no meu coração: ore nas contas. Glória a Deus. Quando acabou o culto, eu falei para minha esposa: olha, Deus mandou pegar as contas e orar. Ela falou: eu já sei, porque ele falou comigo. Glória a Deus. E nós oramos, irmão, Aleluia. para não deixar a luz cortar. Porque tem muita gente à volta esperando isso aqui para acabar comigo e com você. Mas tu não é crente, porque está passando por isso. Mas ninguém entende o seu processo. É muito fácil jogar pedra no processo dos outros, mas quando está passando o processo, está pedindo ajuda. Aleluia. E nós orando: Pai, não deixa botar, porque vergonha nós vamos passar. Só que nós não contamos para ninguém, irmão, porque tem coisas que é você e Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que a providência vem de onde você menos espera. E tem uma irmã que ela tem vindo aos cultos, mas não é muito. E ela está passando uma prova terrível. Só que ela mandou mensagem para minha esposa e falou assim: ó, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar para a casa do Senhor, e eu quero ser dizimista da casa do Senhor. Aleluia. No meio desse processo todo, nós oramos pela vida dela. E ela estava com uma causa na justiça que nós não sabíamos, mas o Senhor mandou orar por ela. Nós apresentamos tudo que era dela. Nós oramos na quarta. Quando foi na segunda-feira, o Senhor liberou a causa dela na justiça. Aleluia. E ela veio contar o testemunho na igreja. Ela veio contar o testemunho e ela falou: pastor, eu vou dar o dízimo e a oferta. Minha esposa está ali de prova e não deixou mentir. Ela deu de dízimo e oferta na igreja R$1.800. O Senhor providenciou Aleluia. e colocou as coisas no devido lugar. Aleluia. Mas se traz de desespero, se não confiasse ao Senhor, irmãos. Porque a gente tem o hábito de falar tanto de confiança, mas quando a prova aperta, não é todo mundo que confia. Muitos fraquejam no meio disso tudo. Mas a Bíblia diz que é necessário passar. Tem coisas que é necessário e não tem o que fazer, irmão. Tem que passar, porque você tem que gerar um testemunho. Aleluia. Porque o teu testemunho vai salvar a vida de alguém, vai fortalecer a vida de alguém, para que ele permaneça na posição, no meio do processo que ele está enfrentando. Sabe por quê? Porque quem pula o processo não vive o milagre. Aleluia. Tem que passar pelo processo, tem que suportar o processo para viver o milagre do Senhor. E essa mulher está no processo, confiando no que o profeta disse a ela, derramando o azeite, um pouco do azeite que ela ainda tem em casa, derramando sobre aquelas vasilhas, enchendo uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. Mas chega uma hora que ela grita: traz mais uma, e o filho grita: acabou as vasilhas. Glória a Deus. Aleluia. E somente quando acaba as vasilhas é que
que o azeite para de cair. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entende que quando nós praticamos o que o Senhor manda, sem questionar, sem duvidar, obtemos êxito com o Senhor. Glória a Deus. Mas às vezes o Senhor fala assim: eu quero que você faça assim. Será que vai dar certo? Será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Irmão, tira ou será? Aleluia. Tira ou será? Glória a Deus. Confie um pouco mais Aleluia. e verás a glória do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que é lindo? Lázaro está doente. Jesus não está na cidade. Aleluia. Só que Marta e Maria mandam um mensageiro até o mestre: olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo e é de morte. Aleluia. Sabe o que é lindo? Ela só diz: vai até o mestre, mas ela não diz onde ele está. Mas o mensageiro, quando sai de Betânia, encontra Jesus Aleluia. e entrega a mensagem. Glória a Deus. E olha só, ele entrega uma mensagem de morte, mas ele volta para Betânia com a mensagem de vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aqui está o segredo. Será que nós temos coragem de trazer uma mensagem de vida onde a morte já está instalada? Ou nós engolimos aquilo que o mestre mandou falar? Aleluia. Porque quando o mensageiro volta para Betânia, Lázaro já está morto, mas não está sepultado. O povo daquela cidade acredita que até o terceiro dia após morte, o espírito pode entrar no corpo de novo da pessoa e ela sair dali como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus chegou no quarto. Glória a Deus. Jesus não chegou no terceiro dia, chegou no quarto. Por quê? Porque no quarto, para aquela cidade, não tem mais saída, não tem mais solução. Está enterrado e acabou, é fim da história. Mas o que o homem coloca no fim da história, Jesus coloca uma vírgula e diz: continua, porque eu cheguei. Continua, prossiga. Está chorando por quê? Ah, se tu estivesse aqui, meu irmão, não tinha morrido. Mas eu não disse que se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Aí vem a outra: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, a falha é a mesma. Aleluia. Só que essa sabe tocar diferente em Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quem para ouvir tem intimidade. Aleluia. Glória a Deus. E quem tem intimidade toca diferente. Aleluia, Santo Deus. Aleluia. Ele pergunta: onde o colocaste? Eles o convidam: vem e vê. A Bíblia diz que Jesus chorou. Aleluia. Chorou com a dor de Marta e Maria. Chorou com a dor de Lázaro, que estava sepultado, enterrado. Aleluia. Mas chegando no sepulcro, ele diz: tirai a pedra. Aleluia. Tirai a pedra. Mas Senhor, já cheira mal, não interessa. Tire a pedra. Aleluia. Traga para o dia de hoje, irmão. O mesmo Deus que fez em Lázaro, faz hoje. Glória a Deus. Ele faz Aleluia. em nós. Será que verdadeiramente temos essa obediência a tudo que nós falamos? Se imagine no lugar de Marta e Maria.
no lugar onde o seu irmão foi sepultado, já está enterrado. Aleluia. Mas Jesus está mandando tirar a pedra. Aleluia. Glória a Se Deus. Jesus mandar você olhar para o defunto naquele caixão, profetiza. Tu profetiza, irmão, tu vai embora para casa. Aleluia. É capaz de matar ele de novo, né? Mas se ele mandar, irmão, o que nós fazemos? Colocamos a mão no defunto, porque a Bíblia diz que ele toca no esquife da viúva de Naim. Está saindo da cidade para sepultar o único filho, o marido já está morto, a história dela está acabando, mas o dono da vida está chegando. Aleluia. Tem 1 minuto para entregar isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, antes de tocar no esquife, ele olha para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Aleluia. E no mesmo instante, ela parou de chorar. Glória a Deus. Jesus toca no esquife e diz: menino, levanta. E o menino levantou. Glória a Deus. Sabe o que é interessante? Jesus, quando ele vai fazer esses milagres, ele não ora, ele só ordena. Sabe por quê? Porque ele já orou antes. Aleluia. Então ele já está preparado. É chegar no ambiente e dar ordem. Ele já Aleluia. orou antes. Quando você vê Jesus orando nisso, ele está agradecendo. Louvado seja Deus. A oração não é para ser feita. A oração é de agradecimento, porque papai já ouviu ele. Glória a Deus. Então, irmão, se prepare mais. Glória a Deus. Ore mais. E quando estiver na situação, ordene, porque só tem respaldo para fazer isso. Aleluia. A Bíblia diz que se cremos, faremos obras maiores do que ele. Mas fazer obras maiores do que ele não é ser maior do que ele, é porque nós temos mais tempo para fazer do que ele teve. Mas ele ainda é o Senhor dos senhores. Amém? Fique com essa palavra e sai daqui de posse de vitória, crendo que se obedeceres a voz do Senhor, viverás o melhor